Olá, amigos, 6 de novembro de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, essa questão das armas e da legítima defesa é um tema extremamente sério, articula-se com a questão dos direitos e garantias fundamentais, não só sob a Constituição da República Federativa do Brasil, como sob a Constituição de qualquer Estado ocidental, de qualquer Estado contemporâneo que zele por direitos humanos, muito especialmente aqueles que mais vigorosamente tratam de tais temas. Nesse sentido, é de se registrar e festejar o resultado eleitoral das eleições parlamentares recém-terminadas nos Estados Unidos da América, que mostraram a manutenção do controle da Câmara dos Deputados pelo Partido Republicano, onde estão as pessoas que zelam por esse direito naquela grande nação, e uma guinada de tomada de controle do Senado pelo mesmo Partido Republicano. Senado que era controlado com folga pelos partidários de Obama, do partido, organizados no Partido Democrata. É uma boa notícia porque ajuda a afastar daquela grande nação as ameaças desarmamentistas que obviamente costumam se propagar, como tudo que é bom ou mal se propaga daquele país para todo o resto do mundo. Resultado auspicioso em termos políticos para as nossas teses. Mas vejam só, falar de armas é falar do emprego de determinados instrumentos para determinadas situações, para determinados objetivos, sempre no foco da legítima defesa das pessoas, dos cidadãos, a defesa dos cidadãos por parte do Estado, com as armas à disposição do Estado, a defesa dos cidadãos por si mesmos quando o Estado armado lhes falha. Em termos de uso proporcional e em termos de uso progressivo, um instrumento importante a ser utilizado pelas forças policiais é a popularmente conhecida bala de borracha. Projéteis de plástico, de elastômero, que são utilizados, disparados de armas de fogo comuns. Por exemplo, uma espingarda calibre 12 pode disparar um projétil desse com o intuito de controlar distúrbios civis, de controlar tumultos, de controlar a agressividade de pessoas que numa massa percam às vezes o seu sentido de identidade individual, percam o sentido do respeito à lei e passem a se exceder até mesmo no direito de manifestação. O projétil de borracha, na verdade, foi algo muito bem pensado, porque ele acabou com a necessidade dos embates físicos diretos entre as forças policiais, especialmente as unidades de choque, como nós temos no Brasil, na maior parte das polícias militares, e os que participam do tumulto. Esses embates físicos, que se caracterizavam muitas vezes pelo emprego por parte dos policiais de bastões de borracha, os cacetetes, acabava exatamente pelo embate físico que se produzia entre o policial e o participante do tumulto, tomando uma característica quase de desforço pessoal e proporcionando cenas, às vezes, inadequadas para o Estado democrático de direito. O projétil de borracha permite à força policial, permite à tropa policial manter-se afastada, evitando esses embates físicos diretos que provocam essa tensão excessiva e propiciando ao policial que, de modo metódico, frio, técnico, utilizando a munição, os projéteis de borracha de acordo com a técnica preconizada, de acordo com os regulamentos, dispare-os, atinja os objetivos e vá desestimulando as pessoas violentas, os turbadores, sem a necessidade desse embate físico desnecessário e desagradável. É muito bem pensado, é aplicado por todas as forças de segurança do mundo civilizado. E agora vem um juiz de direito, aqui de São Paulo, capital,
E no bojo de um mandado de segurança da Defensoria Pública de São Paulo, que parece se esmerar em proteger facínoras, proíbe a Polícia Militar de usar esse tipo de munição em manifestações, sem enxergar, porque não quer enxergar, que a força pública utiliza esse material contra os turbadores e não contra as pessoas que participam de manifestações pacíficas. Nos últimos dias nós assistimos, por exemplo, a várias manifestações pacíficas até pedindo o impeachment da atual presidente da República. Alguém viu a necessidade de intervenção da força policial? Não. A força policial estava lá apenas para proteger os manifestantes, como é de seu papel também, aliás, o principal papel em manifestações que fossem pacíficas, e não teve que intervir em absoluto, porque a manifestação era pacífica, uma manifestação legítima, uma manifestação que deve se repetir, mas pacífica. É claro que o policial não vai usar nada disso, nem gás lacrimogêneo, nem bala de borracha, nem golpe de cacetete, nada. Ele vai estar lá para garantir a lei e a ordem, garantir o direito de manifestação, garantir o direito de ir e vir de todos. E esse juiz não enxerga, mas não é porque ele é cego, é porque ele não quer enxergar. E nos diziam os nossos avós, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Muito provavelmente porque está contaminado ideologicamente e dá uma decisão burra dessa, exatamente por estar contaminado ideologicamente. As armas são necessárias nas suas diversas apresentações. O que nos deve preocupar em termos de segurança pública e direito à legítima defesa não é a força policial dispor de balas de borracha e utilizá-las quando necessário contra turbadores, e sim a conduta do governo brasileiro, que se verifica claramente na tentativa de empalmar e centralizar o controle policial, sinalizando para o Estado policial, como se verificou numa entrevista dada à CNN no dia 9 de outubro pela atual detentora do poder, infelizmente reeleita agora, Dilma Rousseff, a dizer que as polícias não devem ficar sob controle dos estados. Ela quer toda a polícia sob controle dela, como aliás acontece lá na Venezuela, onde a liberdade está por um fio, onde qualquer tentativa de manifestação pública pacífica é simplesmente dissolvida, e não é a bala de borracha não, é dissolvida pelos tontom-maputes do regime, com um disparo de armas de fogo mesmo para matar manifestantes, onde praticamente não há mais liberdade de manifestação, e onde agora, logo no dia 28, logo depois da eleição, isso não é coincidência, vieram membros do próprio governo bolivariano, como se diz lá, para se articular com os membros do movimento Sem Terra do país, no sentido de ensinar-lhes técnicas revolucionárias. Isso aqui não é boato, está no próprio site do governo venezuelano, do governo bolivariano, como se diz, da Venezuela, que veio aqui então, portanto, para insuflar mais ânimo e quem sabe para já ajustar certos suprimentos que nós sabemos muito bem, porque o que querem é tentar desarmar os oponentes potenciais, mas mantendo armados os aliados potenciais, os amiguinhos do poder. E vem aqui com essa desfaçatez, publicamente se reunindo com esses movimentos no estado de São Paulo, aqui em Guararema, bem como marcando outras reuniões aí pelo país. Isso assim é que nos deve preocupar. O que está por trás verdadeiramente das tentativas do desarmamento civil, das tentativas de desarmar as pessoas de bem que só desejam armas de porte para a defesa de si e do lar, enquanto ao mesmo tempo se faz vista grossa para os movimentos pré-revolucionários que estão armados, como já mostramos aqui em outras ocasiões, e que podem se armar com facilidade no contato com certos poderes instalados no nosso país, na América Latina, como por exemplo na Venezuela. Alerta e vigilância contra isso, e nós estamos preparados para defender o Estado democrático de direito até as últimas consequências. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.